Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Sérgio aqui, dessa vez numa qualidade muito melhor, né? Espero que vocês gostem, que fique mais agradável para vocês assistirem. A gente tem que melhorar, né? Sempre. Mas enfim, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de história. Dessa vez a gente vai falar sobre grandes navegações. Matéria essa que começa na apostila de vocês, na página 29. O que é importante a gente saber nesse primeiro momento? Vocês perceberam que desde o início desse bimestre, nós estamos estudando um processo de transformação na Europa, principalmente, mas de maneira geral no restante do mundo, que é a transição da Idade Média para a Idade Moderna. O que acontece? Desde a crise do feudalismo, as crises do século XIV, né? Fome, peste, guerras, revoltas populares, nós temos uma mudança acontecendo muito drasticamente em todo o território dessa Europa. Nós já estudamos o Renascimento Cultural. Na aula passada nós falamos um pouquinho sobre a formação dos Estados Nacionais modernos. Então nós temos uma mudança acontecendo o tempo todo. Nós temos a retomada do clássico, né? A volta da inspiração de Grécia e Roma. Nós temos o ressurgimento dos reis que estão governando de forma absoluta. E agora a gente vai falar um pouquinho dos processos que levaram os reinos europeus, esses que estão se formando nesse período, a desbravarem os mares, a realizarem a sua expansão marítima europeia, ou o que a gente também pode chamar de grandes navegações. O que é importante a gente saber nesse primeiro momento? Existe uma série de razões pelas quais os europeus vão se lançar aos mares. Ao longo da aula a gente vai levantar alguns desses pontos. E o primeiro deles que eu quero falar para vocês é a falta de terras cultiváveis, agricultáveis na Europa. Porque o que acontece? Como a gente pôde ver, com as crises do século XIV, a Europa passou por um momento muito terrível na sua história. Uma série de pessoas morreram por diversas razões. Um desses problemas vai ser a falta de alimento para abastecer essa população a partir de agora. Porque o que acontece? À medida que a fome chegou, à medida que as doenças chegaram, principalmente a peste negra, à medida que a Guerra dos 100 Anos, principalmente, assolou toda a Europa, houve uma dificuldade em se fornecer alimento suficiente para todo mundo. As terras que restaram, que não foram destruídas em todo esse processo, já não estavam mais dando conta de abastecer a população, que depois de todas essas crises do século XIV começou a crescer novamente. Então há uma falta de terra disponível para o cultivo. Essa é a primeira razão que vai levar os europeus a se preocuparem, a talvez pensarem em algum momento da vida deles em procurar terras cultiváveis em outro local. Então a busca por novas terras vai ser o primeiro fator que vai impulsionar esses europeus a buscar novos territórios ao redor do mundo. O segundo fator tem relação com o comércio com o Oriente, que era realizado até então. Era através do Oriente que a Europa conseguiu obter uma série de produtos fundamentais para a existência de todos eles. Nós temos temperos de maneira geral e artigos de luxo, tapetes, sedas, perfumes. E esse comércio com o Oriente era dominado por duas cidades italianas, Gênova e Veneza. Então eram essas duas cidades as responsáveis por comercializar com o Oriente, a fim de buscar principalmente esses temperos, que por serem muito raros na Europa eram chamados de especiarias, para poder trazer esses produtos para o Ocidente, para o restante da Europa. Esse comércio era realizado com a região de Constantinopla, capital do Império Bizantino, que nós já estudamos no ano passado. O comércio de especiarias era tão importante para todas essas regiões, tanto para o Ocidente e para o Oriente, que os árabes de Constantinopla exigiam que esse comércio fosse feito através de metais preciosos, de ouro e de prata principalmente. Então quem detinha o controle desse comércio, quem eram as regiões responsáveis por comercializar com Constantinopla e trazer essas especiarias para o restante da Europa, eram Gênova e Veneza. Só que em 1453 houve uma grande mudança em todo esse cenário, que vai ser a conquista de Constantinopla pelos turcos otomanos, que é justamente a data que marca para a gente, na linha do tempo, o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. O que acontece? A partir desse momento, o comércio de especiarias ele é abalado. Gênova e Veneza, que são as responsáveis no momento por trazer esses produtos do Oriente, estão tendo que comercializar agora com os turcos otomanos, que dominaram a região de Constantinopla. O valor das especiarias, o preço desses produtos cresce demais. E Gênova e Veneza começam a exigir cada vez mais valores altos para poder trazer esses produtos. Então o preço das especiarias sobe ainda mais. E por que essas especiarias eram produtos tão importantes para esses europeus? Coisa que para a gente é tão básico, né? Você compra esses temperos no mercado por um preço extremamente baixo, se você parar para pensar. Por que essas especiarias eram tão valiosas no período?
A gente tem um texto na página 31 que vai falar um pouquinho sobre isso. Acompanhe comigo aí. Chegado o outono na Europa, por falta de forragem, fazia-se necessário matar grande parte do gado. A carne bovina, mesmo conservada, salgada ou defumada, apodrecia facilmente. As populações costeiras e ribeirinhas podiam optar pelo consumo de peixe fresco. Porém, os habitantes de outras partes do continente não tinham escolha, além das carnes fortemente temperadas com condimentos picantes e odoríferos, em especial a pimenta, única maneira de torná-las consumíveis. Contra a escassez constante de alimentos, em meio ao mau cheiro e adiantado estado de putrefação, a saída era a pimenta farta. Desde a antiguidade, a pimenta se prestava a essa função. No entanto, o esfacelamento do Império Romano encarecera o transporte terrestre e impossibilitara o trânsito regular pelo mar Mediterrâneo, de resto, sempre infestado por piratas. Então, a partir da leitura desse texto, a gente consegue compreender o valor dessas especiarias, porque em relação ao alimento, principalmente as carnes, era muito comum que esse tipo de produto estragasse com o tempo. Por mais que as pessoas criassem técnicas para tentar preservar ela cada vez mais, seja salgando, por exemplo, ou desidratando, era muito constante que esses alimentos se estragassem com o tempo. Só que não era um período em que as pessoas podiam simplesmente se dar ao luxo de jogar a carne fora. Muitas vezes era o alimento que se tinha para consumir. Então qual era a solução? Encher esse alimento, encher essa carne de tempero, principalmente a pimenta. Porque dessa forma você disfarçava o gosto de carne ruim, de carne estragada. Então isso explica um pouco do valor desses produtos. Então a segunda razão que vai motivar esses europeus a se lançar aos mares será as especiarias. Então, num primeiro momento, nós falamos sobre a ausência de terras cultiváveis, a falta de terras disponíveis para todas essas pessoas na Europa, depois da crise do século XIV. E agora, o segundo motivo vai ser a busca por especiarias. O comércio com o Oriente foi prejudicado com a invasão dos turcos otomanos em Constantinopla. Gênova e Veneza, que eram as responsáveis por controlar as rotas de comércio e trazer esses produtos para o Ocidente, cobravam cada vez mais por eles. Então a necessidade de se obter novas rotas para o Oriente vai ser também mais uma razão que vai impulsionar esses europeus a se lançar aos mares. Surge nesse período uma necessidade de competir com Gênova e Veneza na obtenção dessas especiarias. Só que por terra, por rotas comerciais terrestres, era muito difícil de se fazer, porque as rotas que existiam eram dominadas por Gênova e Veneza, e a partir de Constantinopla, a região era dominada pelos turcos otomanos. Então não dava para realizar esse trajeto por terra. Surge então a possibilidade, a ideia, que nesse momento ainda é muito longínqua, muito impossível para se fazer, mas surge nesse momento, a ideia de você criar uma nova rota através do oceano. Já que você não pode ir por terra, por que não tentar ir por mar? Só que o que acontece? Para realizar essas expedições é necessário muitos recursos. Você precisa de dinheiro, você precisa de metais preciosos para você poder investir na construção de navios, no desenvolvimento de novas tecnologias para você utilizar a navegação dos mares. Você precisa de recursos financeiros para poder bancar uma tripulação, para obtenção de alimento, para obtenção de materiais necessários para toda essa expedição. Então é um processo muito caro. É aí que esses reis absolutistas desse período que a gente estudou na aula passada, que estão retornando, que simbolizam o Estado, que representam o governo, vão obter aliança, vão obter ajuda da burguesia e da Igreja Católica. Por que esses dois grupos vão auxiliar o rei? Porque, querendo ou não, essas novas missões, essas expedições mar afora, trazem consigo a possibilidade de oferecer para esses grupos a realização dos seus interesses. Então, o que cada um desses grupos desejava com essas missões marinhas, com essas expedições europeias através dos oceanos? A Igreja Católica, que vinha num processo de embate constante com os árabes, por exemplo, em questão de religião, o cristianismo estava perdendo força para o islamismo com o passar do tempo, principalmente por causa desses árabes, por exemplo. O cristianismo, a Igreja Católica, desejava expandir a sua fé, conquistar novos fiéis. Então, descobrindo novos territórios, entrando em contato com novos povos, é uma possibilidade da Igreja Católica disseminar a sua fé. O rei, por sua vez, desejava fortalecer a sua economia, tornar o seu reino, que acabou de ser formado, a formação desses estados nacionais, que nós estamos na aula passada. O rei desejava fortalecer esse reino, tornar ele mais poderoso, melhorar a economia da sua região. Além disso, uma forma dele expandir o seu poder é conquistar novos territórios. Assim ele teria mais regiões que ele dominaria. A burguesia, com todo esse processo, desejava obter novas mercadorias para aumentar ainda mais o seu lucro, para poder continuar vivendo do comércio, dessa vez ganhando cada vez mais
dinheiro. Então percebam como o interesse desses três grupos, nesse momento, vão se unir para poder fazer com que esses três se juntem numa só ideia, numa só missão, que é investir em novas rotas para o Oriente. Uma dessas rotas vai ser o que a gente vai chamar de périplo africano, que nós estudaremos a partir desse momento qual vai ser o reino europeu responsável por iniciar esse processo de expansão ultramarina. Qual vai ser o primeiro reino que vai se lançar aos mares? O primeiro desses reinos a se lançar aos mares será Portugal. Por isso que nós falamos nesse momento sobre um pioneirismo português. O que quer dizer a palavra pioneirismo? É você ser o primeiro a realizar alguma coisa, você ser o pioneiro. Então, Portugal vai ser o primeiro reino desse período que vai se lançar aos mares, que vai experimentar essas viagens em alto mar. E há uma série de fatores que explicam por que Portugal tem condições de ser o primeiro reino a fazer essas expedições. A apostila de vocês destaca dois. O primeiro deles, e o mais óbvio, é por causa da localização geográfica. Se a gente observar um mapa de Portugal, fica claro a razão pela qual esse reino conseguiu se lançar aos mares. Portugal está bem na pontinha da Península Ibérica, literalmente virado para o mar. Então é muito fácil de você conseguir sair do continente em direção aos mares. O segundo fator é porque o reino de Portugal foi um dos primeiros, se não o primeiro reino a se formar nesse processo de construção e de surgimento dos Estados Nacionais modernos. Foi no ano de 1139 que Portugal deixou de fazer parte do Reino de Leão para se tornar um reino independente. Então foi um dos primeiros reinos europeus a se formar nesse período. Além do mais, nós teremos em Portugal o que a gente chama de Estado Forte. Por que Estado Forte? Porque o rei que vai assumir o trono de Portugal nesse período, Dom João, conseguirá fazê-lo, porque obteve apoio da burguesia. A burguesia, que é essa classe social responsável por fazer o comércio, por obter dinheiro, entra em parceria com o rei de Portugal nesse processo de independência, de unificação do reino. Então o Estado em Portugal será muito forte, ele vai ter recursos financeiros disponíveis para poder investir em novas tecnologias e, por consequência, em todo esse processo de se lançar aos mares. Dom João, então, que será o representante da dinastia de Avis nesse momento. Para quem não sabe, dinastia é a mesma coisa que família, certo? Quando nós temos uma família específica num trono, a gente chama de dinastia. Então, dinastia de Avis é porque o rei Dom João é dessa família de Avis. Então, todos os reis que vierem depois de Dom João, que forem da família dele, são considerados dessa dinastia de Avis. Por causa do Dom João, Portugal vai ter condições, em parceria com essa burguesia, de investir nessas missões, na tentativa de se lançar aos mares, porque o interesse dessas duas classes, tanto do rei quanto da burguesia, é de encontrar uma nova rota comercial para o Oriente, a fim de buscar essas especiarias e de obter lucro com elas, porque assim Portugal seria o responsável por vender essas especiarias para o restante da Europa, tirando o controle do comércio, tirando o monopólio das mãos de Gênova e Veneza. Dom Henrique, filho de Dom João, vai ser uma figura extremamente importante nesse período, porque era uma pessoa extremamente interessada nessa questão de navegações. Ele vai reunir na região de Sagres uma série de navegadores, cartógrafos, aventureiros, comerciantes, de maneira que nessa região, na cidade de Sagres, vai surgir o que a gente chama de Escola de Sagres, que vai ser uma escola focada no desenvolvimento de novas tecnologias de navegação, na construção de navios, de instrumentos para você poder utilizar em alto mar, que vai ser fundamental para Portugal conseguir se lançar aos mares nesse período. É nesse momento da história em que a possibilidade de chegar ao Oriente através dos mares é proposta por essas pessoas. É aí que surge a ideia do périplo africano. O que é um périplo? É o nome que a gente dá para uma viagem realizada contornando um continente, sem se distanciar muito da costa, sem ir para o mar aberto. Isso é um périplo. Então, o que seria esse périplo africano? A ideia é que os navios partindo de Portugal contornassem o continente africano até conseguir chegar na região das Índias. Para esse caminho que os portugueses vão tentar realizar, a gente dá o nome de périplo africano. É muito importante vocês terem isso na cabeça de vocês. Só que o que acontece? O mar, o oceano de maneira geral, era um território extremamente inexplorado pelos europeus de maneira geral. Então havia muito medo. O imaginário dos portugueses era recheado de temores em relação a esse desconhecido, a esse oceano. Na página 33, a gente tem um mapa junto com uma legenda e um textinho que vai falar um pouquinho sobre o temor dos portugueses em ultrapassar
a região do Bojador, do Cabo do Bojador, que vocês podem acompanhar nessa imagem que está na tela de vocês. Vamos entender, através da leitura desses trechinhos, qual era o medo desses europeus, principalmente desses portugueses, a ultrapassar essa região do Bojador. Acompanhem comigo aí. Segundo o historiador Fábio Pestana Ramos, o Cabo Bojador inspirava medo até mesmo nos navegadores mais experientes. Eles acreditavam que, depois desse cabo, não existiam mais seres vivos, inclusive plantas. Também acreditavam que as terras seriam arenosas, não haveria mais água e nada que permitisse o reabastecimento. Imaginavam ainda que as correntes marítimas e os ventos contrários impediriam um retorno à casa e que monstros marinhos gigantescos poderiam virar as embarcações e matar todos os tripulantes. Algumas dessas inquietações foram retratadas neste mapa, confeccionado pelo geógrafo alemão Sebastian Münster, em 1552. O imaginário europeu. Além de todo o aparato necessário e de todas as dificuldades para a realização de uma viagem marítima durante os séculos XV e XVI, é importante destacar o imaginário europeu em relação ao desconhecido. A falta de conhecimento dos europeus sobre o Oceano Atlântico acabou gerando espaço para superstições, lendas e crendices. Muitos chamavam o Oceano Atlântico de Mar Tenebroso, pois o imaginavam povoado por monstros marinhos e com portais, que levavam os marinheiros menos avisados diretamente para o inferno. Tais lendas eram reforçadas pelos naufrágios causados pela fragilidade das embarcações e pela precariedade dos meios de localização. Além disso, algumas teorias afirmavam que a Terra era plana, o que fazia os marinheiros temerem cair no espaço infinito ao se afastarem muito da costa europeia. Para vencer tais medos, foi necessário que homens muito destemidos desafiassem esses pensamentos tidos como verdadeiros e buscassem suas próprias verdades. Mesmo depois de várias viagens e do conhecimento de muitas terras e novos oceanos, diversos cartógrafos registraram temor em relação aos seres desconhecidos dos mares. No canto inferior esquerdo da imagem está representado um ritual antropofágico. Então é interessante a gente perceber como que existia todo um imaginário na cabeça desses europeus acerca do desconhecido. Se a gente parar para pensar, até hoje, na verdade, a espécie humana, embora seja muito criativa, seja capaz de solucionar vários problemas através da utilização da razão, a gente tem muito medo do que a gente não conhece, certo? É por isso que ao longo de toda a história, por exemplo, da humanidade, nós temos o surgimento de crenças mitológicas, de religiões, de rituais mágicos, na tentativa de entender aquilo que para nós não tem explicação. Então é legal a gente perceber como que esses europeus acreditavam que o Oceano Atlântico, por exemplo, era um lugar extremamente perigoso, recheado de criaturas marítimas enormes e gigantescas que poderiam comer os navios a qualquer momento. Sem contar o medo do desconhecido, o medo do que vão encontrar em todas essas expedições, né? O texto mostra para vocês como que esses europeus acreditavam que, por exemplo, as terras que até então eles não conheciam poderiam ser recheadas de surpresas nada agradáveis, de que nada nasceria naquelas regiões, porque a terra seria arenosa, né? Ou seja, com mais areia do que terra propriamente dita, então não seria fértil para o consumo. As pessoas acreditavam que não haveria água, que se encontrassem outros tipos de povos, que esses povos poderiam ser antropofágicos, como a imagem mostrou para a gente. Para quem não sabe, antropofagia é a prática de se alimentar de seres humanos, certo? É o canibalismo. Então, toda essa viagem, ela demora muito tempo para acontecer também por causa desses medos. Foi necessário uma série de tentativas de pessoas muito corajosas para poder desbravar esse desconhecido pela primeira vez. E vai caber a Portugal ser o responsável por desbravar tudo isso pela primeira vez, de enfrentar esses perigos ao longo de muitos e muitos e muitos anos. A gente pode destacar, embora a apostila não coloque para vocês essas datas e esses acontecimentos, que a expedição ultramarina portuguesa ela vai começar no ano de 1415, quando Portugal consegue sair do litoral de Lisboa e chegar na região de Ceuta, uma cidade que fica localizada na região de Marrocos, já no continente africano. E é a partir de 1415 que todo esse périplo africano vai começar. Então os portugueses ao longo dos anos vão conquistar cada vez mais territórios ao redor desse continente africano. Eles vão conseguir passar da região do Bojador eventualmente e seguirão viagem ao longo de anos e anos, de décadas e décadas, até finalmente conseguir completar sua missão. O que é importante a gente saber? Os portugueses, por onde eles passavam, em cada região que eles conseguiam abastecer, que eles conseguiam fixar-se, mesmo que momentaneamente, no continente africano, eles instalavam o que a gente chama de feitorias. Feitorias são construções fortificadas que esses portugueses utilizavam para fazer
comércio. Então eles pegavam nesses reinos africanos que eles encontravam na região o marfim extraído dos elefantes, pedras preciosas, por exemplo, trocavam com produtos que eles carregavam nas suas embarcações. Era uma forma de Portugal ter locais onde eles podiam parar para abastecer, caso fosse necessário, durante essas viagens ultramarinas, e também uma forma de obter lucro no meio desse processo. Antes que se chegasse de fato à Índia, era uma possibilidade de se adquirir produtos. Além de serem regiões em que Portugal vai conseguir obter mão de obra escrava negra. A gente vai falar mais disso um pouquinho mais para frente, certo? Mas é bom a gente já destacar então que vai ser nesse momento que Portugal começa a obter também mão de obra escrava no continente africano. Todo esse processo de realização do périplo africano, ele demorou muitos e muitos anos, como eu disse para vocês. Tá? A missão começou mais ou menos em 1415. De lá para cá, uma série de navios enfrentaram os mares. Alguns conseguiram voltar, outros não conseguiram, acabaram naufragando. Portugal foi adquirindo conhecimento com o passar dos anos. Um dos grandes problemas dessa expedição aconteceu no ano de 1488, em que o navegador português Bartolomeu Dias, que liderava uma dessas frotas portuguesas, chegou na região mais ao sul do continente africano e deu o nome de Cabo das Tormentas. Por quê? Era uma região em que a grande quantidade de tempestades, de ventos, de correntes marítimas faziam com que os navios fossem jogados para alto mar ou que às vezes fossem arremessados em direção a rochas, por exemplo, o que fazia com que as embarcações quebrassem e estragassem de maneira geral. Bartolomeu Dias, ao chegar nessa região pela primeira vez, retorna até Portugal, volta até Lisboa e avisa para o rei do período, Dom João II, sobre o descobrimento daquele local, e que ele deu o nome daquela região de Cabo das Tormentas. Dom João II, no entanto, muda o nome dessa região. Ele diz o seguinte: não, aquele não é o Cabo das Tormentas. Para nós, ele não representa somente tempestades, somente perigos. Ele representa esperança. Porque o que acontece? As pessoas acreditavam no período que não existia mar, não existia água para baixo do continente africano. Ao sul da África, eles acreditavam que não existia formas de se atravessar, que não existiria água, por exemplo. E a partir do momento em que o rei Dom João II descobre que tem uma possibilidade, ele diz o seguinte: se a gente sabe que tem, quer dizer que a gente pode passar. Quer dizer que a nossa missão em direção ao Oriente, em direção às Índias, está cada vez mais próxima de se completar. Então ele altera o nome do Cabo das Tormentas para Cabo da Boa Esperança. Vai ser somente 10 anos depois dessa expedição do Bartolomeu Dias, no ano de 1498, que o navegador Vasco da Gama vai conseguir realizar o périplo africano e chegar às Índias pela primeira vez, na cidade de Calicut. A partir da chegada do Vasco da Gama, Portugal vai conseguir fazer esse comércio de especiarias. A gente vai ter uma matéria só para falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Mas a partir desse momento, Portugal começa a enriquecer cada vez mais com esse comércio de especiarias. 2 anos depois, no ano de 1500, uma frota liderada por Pedro Álvares Cabral vai se distanciar do continente africano. Era uma expedição que destinava-se à região das Índias, mas vai, por uma série de razões, se distanciar da África e vai chegar no Brasil pela primeira vez. Mas é importante a gente destacar que antes do Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo, que estava navegando a serviço da Espanha, já havia chegado na América. A apostila de vocês, no final da página 35 e no comecinho da página 36, vai falar um pouquinho sobre as condições das pessoas nessas embarcações, nessas viagens do período. Vamos acompanhar um pouquinho para a gente saber como que funcionava a condição de vida desses marinheiros nesse período das grandes navegações. Os hábitos de higiene eram precários. Proliferavam pelos corpos os insetos parasitas, pulgas, percevejos e piolhos. O mau cheiro se acumulava, tornando-se em pouco tempo insuportável, ao que muitos vinham a adoecer do estômago com fortes enjoos. A fome era uma constante. Os armazéns de Lisboa nunca abasteciam as naus e caravelas com a quantidade ideal de víveres, sendo praxe, por exemplo, fornecer alimentos para apenas 4 meses, em uma viagem que se sabia durar pelo menos 7, como era o caso da rota da Índia. Assim, formava-se a bordo um mercado negro, controlado por oficiais mais graduados. Excetuando-se o biscoito, o vinho e a água de regra, todos os mantimentos, inclusive aqueles destinados ao socorro dos doentes, eram vendidos a quem pagasse mais, forçando os mais pobres a recorrer à caça de ratos e baratas que infestavam as embarcações, quando não ao canibalismo dos companheiros mortos para se alimentar. Os naufrágios eram frequentes e causavam mortes, além de prejuízos para os donos das embarcações. O naufrágio representado na imagem ocorreu próximo ao arquipélago
de Açores. Embora Portugal tenha sido o primeiro reino a realizar as grandes navegações, ele não foi o único. Nós faremos um pouquinho agora sobre as viagens espanholas. Só que o que acontece? A Espanha, como a gente conhece hoje, nessa época não era propriamente Espanha. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Reino de Castela, que era um desses territórios que vai dar origem à Espanha alguns anos depois. Enquanto Portugal conseguiu se lançar as grandes navegações no comecinho do século XV, como eu disse para vocês, mais ou menos no ano de 1415, começa o périplo africano, Castela estava preocupado com outra questão no momento, que era justamente a expulsão dos mouros do seu território. A apostila traz 2 trechinhos para a gente falando um pouquinho sobre essa situação. Acompanhem comigo aí. O reino de Castela estava localizado no norte da Península Ibérica. Em 1469, a rainha Isabel de Castela casou-se com o rei Fernando de Aragão, formando assim o Reino da Espanha. Os muçulmanos ocuparam a região da Península Ibérica no século VIII. Portugal expulsou-os do território em 1249. No entanto, eles se mantiveram em Castela até 1492, quando foram desterrados. Na Europa, os muçulmanos também eram chamados de mouros, palavra utilizada para denominar os habitantes da Mauritânia, no norte da África. Como os muçulmanos chegaram à Península Ibérica vindos do norte da África, passaram a receber tal denominação. Então, a partir da leitura desses 2 trechos, a gente consegue entender um pouquinho dessa situação de Castela no período antes de se tornar Espanha, somente no ano de 1469. Durante muitos anos, a preocupação desses futuros espanhóis foi com a expulsão dos muçulmanos do seu território, Querendo ou não, é o interesse daquela igreja católica que a gente citou agora há pouco, em conquistar novos fiéis, em conquistar novas terras. Então a Península Ibérica estava povoada por muçulmanos, que são os árabes convertidos ao islamismo, que a gente já estudou. Então durante muito tempo a preocupação foi primeiro expulsar esses muçulmanos dessas terras. Como que esse processo de navegação, de expansão ultramarina espanhol vai começar? Vai ser através da figura do navegador Cristóvão Colombo. É legal para a gente saber que o Cristóvão Colombo ele não é espanhol. O Cristóvão Colombo ele é um navegador de Gênova, ele é genovês. Portanto, ele é um italiano, na verdade. Só que o que acontece? O Cristóvão Colombo ele ofereceu os seus serviços primeiro para o infante Dom Henrique, que é aquele filho do Dom João que a gente citou agora há pouco, lá de Portugal. Só que como Portugal estava preocupado, estava querendo realizar o périplo africano, eles não deram ouvidos ao Cristóvão Colombo. Porque o que o Colombo queria fazer? Colombo era um defensor já nesse período da ideia da Terra esférica, de que a Terra não era plana. Então o que ele acreditava? Que se você saísse de Espanha, por exemplo, da Península Ibérica, e ao invés de você navegar em direção às Índias diretamente, como fazia Portugal, por exemplo, que se você simplesmente navegasse para oeste, uma hora, como você contornaria o continente, você acabaria inevitavelmente chegando nas Índias. Então, por Cristóvão Colombo acreditar que a Terra era esférica e não plana, ele criou um novo plano. Como Portugal já estava fazendo o périplo africano, o infante Dom Henrique não aceitou a proposta do Cristóvão Colombo. Foi a rainha Isabel de Castela que aceitou a proposta do Cristóvão Colombo e fez com que a Espanha tivesse a sua primeira expedição oficial em busca de novas rotas para o Oriente. Porque se Cristóvão Colombo realmente estava certo, e hoje em dia a gente sabe que ele estava certo, embora tem pessoas que insistem em dizer que a Terra ainda é plana, o que para mim é um grande absurdo, mas não vem ao caso. Espanha teria grandes condições de também adquirir muito lucro nesse processo de comércio de especiarias com o Oriente. Cristóvão Colombo então recebe 3 embarcações da rainha Isabel e parte então no seu trajeto em direção às Índias. Em meados de outubro do ano de 1492, Cristóvão Colombo chega na região que hoje nós conhecemos como Ilha de Guanahani, que fica na América Central. Só que como a América, de maneira geral, ainda não havia sido descoberta, entre muitas aspas, pelos europeus, Cristóvão Colombo acreditou que tinha chegado nas Índias. É por isso, inclusive, que nós chamamos os nativos aqui da América, de maneira geral, de índios, porque o Cristóvão Colombo acreditou que ele tinha conseguido completar a sua missão. Ele retorna para a Espanha e avisa: olha, eu cheguei nas Índias. Outra viagem importantíssima realizada nesse período, que na verdade foi patrocinada pela Espanha, mas foi chefiada por um navegador português, vai ser a viagem do Fernão de Magalhães, que vai ser a primeira pessoa responsável por realizar uma viagem de circunnavegação na Terra. O que é isso? É uma viagem que buscava contornar
dar uma volta completa na Terra pela primeira vez. Fernão de Magalhães, então, no ano de 1519, chefiando 5 navios e 265 marinheiros, sai de Espanha com o objetivo a contornar o continente. Essa expedição do Fernão de Magalhães dura 3 anos e no ano de 1522, somente um navio com 18 marinheiros consegue chegar novamente na região da Espanha, completando a circunnavegação pela primeira vez. É interessante que o próprio Fernão de Magalhães não conseguiu completar a sua missão. Ele morreu durante o trajeto. O legal de tudo isso é que, voltando à figura do Cristóvão Colombo, como eu disse para vocês, ele acreditou que tinha chegado nas Índias, mas na verdade não. Ele tinha esbarrado no que para os europeus, é muito importante a gente deixar isso claro, era um novo continente. Quem vai descobrir, na verdade, que aquele território que o Colombo chegou não se tratava das Índias, vai ser um navegador chamado de Américo Vespúcio, que no ano de 1504 faz uma viagem em direção a esses territórios, e à medida que ele começou a contornar o que supostamente eram as Índias, ele percebeu que se tratava, na verdade, de um novo continente. É em homenagem, inclusive, a esse navegador, Américo Vespúcio, que essas novas terras receberam o nome de América. Sendo assim, a gente pode falar um pouquinho sobre esses novos mundos e a divisão das terras. Enquanto Portugal, nesse primeiro momento, destinava então todos os seus esforços para a região das Índias, para a navegação em busca de especiarias, a Espanha se depara então com um novo continente. Então a gente pode dizer que no final já desse século XV, era Portugal e Espanha os dois reinos responsáveis por dominar completamente a navegação. Antes mesmo da gente ter a confirmação de fato de que a América se tratava de um novo continente, de que aquele território descoberto por Cristóvão Colombo não se tratava das Índias, Portugal e Espanha já tratavam de separar, de dividir entre eles o que seria de cada um. A primeira divisão de terras foi proposta pelo Papa Alexandre VI, que determinou uma linha imaginária de 100 léguas a partir do arquipélago de Cabo Verde. A oeste dessa linha, os territórios pertenceriam à Espanha. A leste dessa linha, os territórios pertenceriam ao Reino de Portugal. Essa primeira divisão de terras ficou registrada num documento chamado de Bula Intercoetera, do ano de 1493. No entanto, o rei português, Dom João II, vai questionar essa divisão, alegando inclusive que o Papa Alexandre VI ele é espanhol de nascença, então que ele estaria favorecendo o Reino de Espanha. Um novo tratado então foi proposto. Dessa vez, ao invés de 100 léguas, foi estabelecida uma nova linha imaginária a 370 léguas do arquipélago de Cabo Verde. A oeste, os territórios pertencentes à Espanha, a leste, os territórios pertencentes a Portugal. Essa nova divisão de terras ficou conhecida como Tratado de Tordesilhas. E a gente tem um mapinha na apostila na página 40 que vai mostrar um pouquinho de como que funcionava essa divisão da Bula Intercoetera e do Tratado de Tordesilhas. É claro que todas essas conquistas, realizadas principalmente por Portugal e Espanha, não vão se manter restritas a somente esses dois reinos. É claro que na época esses dois reinos, Portugal e Espanha, se esforçaram ao máximo para que nenhum outro reino, nenhuma outra região percebesse e soubesse do que se tratava todas aquelas expedições. Mas a movimentação nos portos, a quantidade de navios o tempo inteiro se locomovendo em alto mar, chamou a atenção de uma série de pessoas. Inclusive de estrangeiros que podiam passar naquela região, por exemplo. Alguns deles, inclusive, subornavam alguns dos navegadores dessas expedições portuguesas e espanholas a fim de obter informações de tudo que estava acontecendo, a fim de obter mapas, por exemplo, das descobertas. E é claro que a partir de um certo momento, outros reinos ficaram sabendo das missões empreendidas por Portugal e Espanha. Inglaterra, França e Holanda são exemplos de reinos que se interessaram por todas essas expedições. Por isso nós podemos falar um pouquinho nesse momento sobre as viagens da França, da Inglaterra e dos Países Baixos. Essas três regiões, esses três reinos, se interessaram então pela expansão ultramarina e logo trataram de se lançar aos mares também. Só que o que acontece? Portugal e Espanha já dominavam a maior parte desses novos territórios, de certa maneira, né? Boa parte da costa africana e da América já eram dominadas e conquistadas por portugueses e espanhóis. Restou para esses três reinos alguns territórios na América Central e na América do Norte. É claro que esses três reinos, Inglaterra, França e Países Baixos, não viram com bons olhos a separação das terras do Novo Mundo entre Portugal e Espanha. A apostila de vocês separa uma frase muito legal que teria sido dita pelo rei Francisco I da França a respeito de toda essa divisão.
Leiam comigo aí rapidinho. Gostaria muito de ver no testamento de Adão a passagem em que ele divide o novo mundo entre meus irmãos, o imperador Carlos V e o rei de Portugal. O que ele quer dizer com o testamento de Adão? É porque essa divisão de terras foi, querendo ou não, proposta e aceita pela Igreja Católica. Então o que ele está dizendo? Em que lugar do testemunho de Adão, ou seja, em que lugar da Bíblia, por exemplo, está escrito que as terras do Novo Mundo pertencem a Carlos V, que era o chefe de Espanha, e ao rei de Portugal? Então ele está sendo irônico, né? Querendo dizer o seguinte: onde que está delimitado, onde que está escrito, né, pelo menos nos documentos da Igreja Católica, que somente esses dois reinos têm que ter acesso a essas novas terras. Inclusive, é por causa disso que esses três reinos vão se focar nesse período na prática da pirataria. Já que eles não podem ocupar legalmente esses novos territórios, eles vão se destinar basicamente ao saque de navios espanhóis e portugueses. E por vezes vão tentar, inclusive, se apossar de alguns desses territórios que foram colonizados pelos dois reinos, Portugal e Espanha. Sabendo disso, pessoal, a gente pode encerrar nossa aula por aqui. Com isso, a gente falou tudo que a gente tinha que falar sobre grandes navegações. Eu espero que tenha ficado claro para todos vocês, que vocês possam ter sanado a maior parte das suas dúvidas. Caso contrário, vocês sabem que eu estou à disposição de vocês. Qualquer questão, vocês sabem que podem contar comigo. Sendo assim, pessoal, a gente vai ficando por aqui e se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!